Então agora sim, agora acho que está no ar. Vamos lá, pessoal. Página 44, versículo 18. Quem pode ler pra gente? Camilo, quer ler? Lê sim. Os filhos de Noé que saíram da arca eram Shem, Ham e Jafet. Ham foi o pai de Canaã. Ok, então assim, primeiro o versículo ele fala que ele conta isso para mostrar que foi um grande milagre o fato do Noé sair com os filhos da arca. Eles ficaram na arca por um ano inteiro, naquele lugar fechado, cheio de animais. O que eles tinham para comer? Foi a comida que eles trouxeram. Então foi um grande milagre o fato de eles saírem vivos da arca. E aqui ele acrescenta um detalhe, ele fala que o Ham foi pai de Canaã. Por que é importante esse detalhe? Porque, na verdade, eles todos os três filhos de Noé tiveram filhos e filhas, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas por que ele fala que Ham era o pai de Canaã? Porque na sequência a gente vai ver que o Canaã, quarto filho do Ham, ele foi amaldiçoado. Então, por isso é importante nesse momento a Torá já falar pra gente que esse Canaã, daqui a pouco que vai aparecer, ele é filho do Ham. Ok. E aí, 19 e 20, os dois versículos. Esses três eram filhos de Noé, e deles o mundo inteiro foi repovoado. Noé começou a ser um homem do solo, e ele plantou uma videira. Ok. Então aqui, na verdade, ele plantou uma videira e em hebraico está Karim. Karim, não sei se não é exatamente uma videira. Videira acho que é uma árvore, uma árvore eu acho, não, de uva. Na verdade, ele plantou uma plantação inteira de uvas. Um Karim, que é um vinhedo, né? Um vinhedo ele plantou. Então a Torá primeiro chama ele homem da terra, ok? Homem do solo. Em hebraico, Ish Adama, homem da terra. Por quê? Por dois motivos. Um, era que quando o Adão ele comeu do fruto proibido, a terra foi amaldiçoada. Não sei se vocês se lembram, a gente estudou isso lá atrás. Deus amaldiçoou a terra. Então Adão plantava cevada, nascia abrolho. Plantava trigo, nascia espinho. E a terra não respondia, eles tinham muita dificuldade com a terra, ela foi amaldiçoada. Quando chegou Noé, então ele trouxe bênção para a terra. E a terra começou a trazer o fruto, na verdade, que você plantava, nascia aquele mesmo fruto. Então ele era o homem da terra. Okay? E também no sentido de que ele era o dono da terra, porque só tinha ele no mundo inteiro. Certo? Tudo era dele. Ok. Então, aqui fala a Torá que Noé começou a ser um homem do solo. Em hebraico está Vayachel. Vayachel você pode traduzir como começou. Você pode traduzir também com a palavra que vem da palavra Hol. Hol significa, em hebraico, profano. Aqui a Torá está falando que o Noé se profanou. Por quê? Por que ele se profanou? Porque assim, ele tinha que plantar outras coisas. Tudo bem, vinho é importante, uva é importante, mas não só isso. Tinha que plantar trigo, outras sementes, outras espécies, para a pessoa poder comer. Mas ele plantou um vinhedo inteiro. Né? Ele gostava de beber um pouquinho, então ele falou, agora vamos comemorar. Plantou, vinhedo inteiro. Então a Torá fala que aqui ele se profanou nesse momento. E qual foi a consequência? 21. Ele bebeu do vinho, embriagando-se e descobriu-se na tenda. Ok? Então ele começou a beber, ficou bêbado e tirou a roupa. E aí o que aconteceu? 22. Ham, o pai de Canaã, viu seu pai nu, e ele o contou a seus irmãos que estavam fora. Ok. Então aqui tem alguma coisa. Primeiro ele fala Ham, o pai de Canaã. Eu já sei que o Ham é pai de Canaã. Por que ele fala de novo? Então primeiro para ensinar pra gente que foi o Canaã que viu o avô e ele contou para o pai. Certo? Ele contou para o pai, que era o Ham, fazendo um desdenho do avô. Então por isso que ele foi amaldiçoado depois. E o avô, que era o Ham, ele estava com um problema aqui. Qual era o problema dele? Depois do dilúvio, nós vimos na aula passada, ou retrasada, que Deus virou para Noé e falou, Noé, eu preciso de um favor seu, frutificai-vos e multiplicai-vos e preenche essa terra. E o Ham, ele ficou com aquilo engasgado na garganta. Por quê? Ele falou, o Adão e a Eva, eles só tinham dois filhos, que eram Caim e Abel. E os dois já brigaram pela herança do mundo. Imagina nós que somos três, e ele ainda quer fazer papai, ainda quer fazer o quarto filho. Então o que o Ham fez?
aqui não está escrito, mas os Midrashim contam, está escrito que o Ram entrou na tenda, ele castrou o pai dele. Castrou o pai. Certo? Enfim. E por isso a gente vai ver que ele foi castigado depois. Ele falou, meu pai quer fazer um quarto filho? De jeito nenhum. Chega a 3 para a gente dividir isso aqui. Ok? Também tem uma explicação que ele abusou. Além de castrar, existe um outro comentário que ele também abusou do pai dele. Tem. Mas castrou, todo mundo concorda. E tem outra que ele abusou do pai, é verdade. Ok? Então ele foi castigado, como a gente vai ver na sequência. E aí, depois que ele fez isso, que ele saiu e contou para os irmãos que estavam fora da tenda. E aí, 23... Shem e Jafet tomaram o manto e colocaram-no em seus ombros, andando para trás. Eles, então, cobriram a nudez de seu pai. Eles desviaram a face dele e não viram seu pai nu. Ok. Então aí o Sem e o Jafet, os dois foram então ajudar o pai. Quem se esforçou mais nessa mitzvah, nesse preceito de ajudar o pai, foi o Sem. E o Jafet foi ajudar o Sem. Eles pegaram o manto e colocaram nos ombros e eles foram andando de costas para quê? Para não ver a nudez do pai. Era um desrespeito para o pai naquele momento ver ele nu. Então eles foram e cobriram a nudez do seu pai. E aí está escrito que eles desviaram a face dele e não viram seu pai nu. Ou seja, primeiro está escrito que eles foram andando de costas. E quando eles chegaram no local, eles ainda viraram e tiveram que cobrir o pai. Então eles teriam que se virar para cobrir o pai. Eles se viraram, mas viraram a face para não enxergar a nudez do pai. E por isso os dois foram recompensados. Está escrito que o Sem, que são os semitas que vieram dele, eles receberam a mitzvah do talit, certo? Que a pessoa cobre, por esse motivo, que eles cobriram o pai. O Sem foi aquele que se esforçou mais em cobrir o pai. Então Deus deu para eles a mitzvah do talit, eles se cobrirem também. E o Jafet também, os descendentes dele, a gente vai ver na continuação, é Jefet, é Gog, é Magog. E vocês já escutaram falar de Gog e Magog? Escutaram? Então tem profecias sobre isso do profeta Ezequiel, sobre os últimos tempos, antes da vinda do Messias, do Mashiach, então que terá uma guerra, que é chamada guerra de Gog e Magog. São os descendentes desse Jafé. Ok? Na verdade, assim, vamos abrir um parênteses. Todas as profecias negativas e ruins, não obrigatoriamente, elas serão concretizadas. Porque Deus, ele é todo piedoso, e se o povo merece, ele não traz essas coisas ruins. Depois, essas profecias também podem acontecer de uma maneira não exatamente literal como estão lá. Ok? Elas estão de uma maneira um pouquinho abstrata, a gente não entende exatamente tudo que está escrito ali. Então a gente vai, se Deus quiser, não vai acontecer nada. Mashiach vai vir de uma maneira boa. Mas lá na profecia, está escrito então que vai ter muitas mortes e as pessoas vão falecer. E depois eles vão ser enterrados. Durante, se não me engano, 7 meses vão ficar sendo enterrados. Certo? Eu não me lembro exatamente. Mas esses que serão enterrados serão os descendentes desses Jafet. Por que eles terão o mérito de serem enterrados? Porque já que eles cobriram, ajudaram a cobrir o pai, então Deus vai ajudar a eles serem cobertos também. E já o Ham, que esse não cobriu o pai, muito pelo contrário, ele viu a nudez do pai. Então está escrito que eles serão castigados da mesma maneira. Os descendentes de Ham, um deles eram os egípcios. Está escrito que teve uma guerra dos assírios, que eles dominaram os egípcios, e eles levaram os egípcios ao cativeiro nus. Na época do profeta Isaías, uma profecia, acho que Isaías 20, eles levaram os egípcios nus ao cativeiro. Então, já que eles envergonharam o pai, assim da mesma maneira também eles foram envergonhados. Deus paga a pessoa na mesma moeda sempre. Certo? E aí, 24. Ela despertou de seu sono, induzido pelo vinho, e ele percebeu que seu filho mais novo lhe havia feito. Na verdade, não o mais novo. O Ram era o mais velho. Ok? Então, primeiro de tudo, ele tinha certeza que era o Ram. Ele conhecia os filhos que ele tinha. Ele sabia que o Ram era o perverso. O Ram, a gente viu, foi aquele que não cumpriu a ordem de Deus de não ter relações com a esposa dentro da arca. Foi o único que fez.
certo? Então ele conhecia muito bem o filho, ele sabia que era o Ram direto, mas ele chamou o filho de filho pequeno. Ele traduz aqui com filho mais novo, ok? Mas em hebraico está beno akatan. O que é katan? Pequeno, não é mais novo, pequeno. Ele quis dizer, a Torá quis dizer que ele era o filho pequeno, o filho menos, de menos valor, certo? Mais baixo de todos. E aí, 25. Ele disse, amaldiçoado é Canaã, ele será escravo de seus irmãos. Oh, então aqui, olha o que aconteceu. Ele não podia amaldiçoar, ele ficou com raiva, e ele queria então amaldiçoar. E ele então não amaldiçoou o filho Ram que fez isso com ele, que castrou o pai. Por quê? Porque o Ram, junto com os outros filhos, já foi abençoado por Deus. E ele não consegue amaldiçoar uma pessoa que foi abençoada por Deus já. Então o que ele fez? Quem na verdade deu início a tudo isso foi o Canaan, o quarto filho do Ram, que viu a nudez do avô e foi debochar do avô para o pai. Ele foi o início de tudo. E aí ele amaldiçoou o Canaan por quê? Porque ele falou, ok, eu queria ter um quarto filho para me servir na velhice. Assim falou Noé. Mas você não deixou eu ter isso. Então seu quarto filho, ele terá que servir os filhos desses aí, do Shem. Ele pegou na mesma moeda. Você não quis que eu tivesse um quarto filho para me servir? Então seu quarto filho, que é o Canaan, ele vai servir, vai ser escravo dos filhos de Shem. Assim foi. E a gente vê que isso acontece porque começou com Abrão. Abrão foi descendente de Shem, de Sem, ok? E ele tinha um escravo que era chamado de Eliezer. Esse Eliezer, eu não sei como é que fala em português. Eliezer. Esse Eliezer, ele era escravo, ele era descendente do Ram, e ele era escravo do Abrão. Ele era um escravo muito dedicado, muito aplicado, servia o amo dele com muita dedicação, muita confiança, muita lealdade. Tanto é que quando Abrão quis procurar uma filha, procurar uma noiva para o filho dele, para o Isaac, o que ele fez? Ele chamou Eliezer, falou, você vai até a minha terra e lá você pega uma menina da minha família para o meu filho Isaac. Eliezer falou, olha, se eu não encontrar uma moça decente lá, uma moça à altura do Isaac, o que a gente faz? Ele insinuou naquele momento para Abrão, deu a entender que ele tinha uma filha também. Que talvez podia fazer aqui um encontro, podia fazer alguma coisa, quem sabe ele teria o mérito de ser o consogro do Abrão, seu sogro do Isaac, a filha dele. Ele insinuou, falou, olha, eu tenho uma filha. Aí o que Abrão falou para ele? Olha, eu sou bendito e você é maldito. E bendito e maldito não combina. Não vai dar certo. Assim ele falou. Então para quem lê isso, fala, puxa, uau, que tapa na cara. Mas ele pegou isso, o Eliezer, na verdade, não pegou isso de uma maneira particular, certo? Ele não pegou isso assim, pessoal. Ele entendia que o bisavô dele, o tataravô, lá em cima, 10 gerações atrás, o Ram aprontou. E por isso o Canaan foi amaldiçoado. É claro, ele não tem culpa disso, mas ele vem dessa linhagem. Espiritualmente não combina, não vai dar certo. Okay? Então ele entendeu isso. Mas ele continuou servindo o mestre dele, o Abrão, com bastante lealdade, bastante fervor, bastante dedicação. E Deus depois abençoou esse Eliezer. E ele reencarnou no filho de Moisés. Moisés teve 2 filhos. Qual o nome deles? Quem se lembra? Gerson e? Gerson e? Eliezer. Então Deus abençoou esse Eliezer pelo fato de ele ter cumprido a missão dele e servido realmente o amo dele como ele foi designado. E aí ele reencarnou, teve o mérito de ser o filho de Moisés na outra encarnação. Não é pouca coisa, imagina. Verdade. Depois, não só isso, como ele continuou cumprindo o papel dele na face da terra, ele teve outro mérito, traz o Rabino Ginsburg no livro dele, que ele reencarnou depois aonde? No pai
do Baal Shem Tov. O pai do Baal Shem Tov, fundador do Hassidut, também se chamava Eliezer. E ele foi esse homem, ele foi o filho de Moisés, ele foi também o escravo do Abrão. Certo? Sim, Moisés. Ele se reencarnou? Sim. Reencarnou. A alma volta, certo? Para cumprir algumas missões. De acordo com o Arizal, foi um grande cabalista, o Arizal, há 450 anos atrás. E ele ensinou muitas coisas. Ele tem um livro dele chamado Shara Gilgulim, Portal da Reencarnação. E ele explica lá esses mecanismos de reencarnação. E a pessoa realmente volta para consertar coisas que ele fez nas reencarnações passadas. Né? Ele volta. E ele cumpre. Ele olha para o aluno dele, que foi o Rabbi Chaim Vital, Rabino Chaim Vital. Ele fala que ele foi nas últimas 24 reencarnações, por exemplo. E ele fala, em uma dessas você foi o meu mestre. Por isso que nós voltamos agora para eu pagar minha dívida com você. Ele fala para ele. É fantástico. Ele traz lá na Torá várias reencarnações de pessoas que voltaram nesse, voltaram naquele. E assim a gente entende muitas passagens da Torá. Inclusive tem um vídeo que eu assisti que fala que o próprio Rabi Akiva é a reencarnação De Moisés, de Rabi Yohanan, sim. Uma das coisas que Rabi Akiva, Moisés e Rabi Yohanan, era um outro sábio, os três viveram 120 anos. Não foi Rabi Akiva, não foi Rabi Yohanan, foi Hillel. Moshe, Hillel e Rabi Akiva. Os três eram a mesma pessoa. Os três viveram 120 anos. Os três tiveram a vida parecida, dividida em 3 etapas de 40 anos. Né? A Ética dos Pais fala, tem um livro chamado Ética dos Pais. A gente pode um dia estudar. É um livro que é apropriado para Bnei Noach estudar também. É um trecho da Mishnah. E lá tem um trecho da Mishnah que fala assim, fala sobre o Hillel. Ele está escrito que ele vê não uma caveira, um crânio, né? Um crânio flutuando na água. Ele olha para o crânio e fala assim, Aldatef atfur vesof metaifag netufun. Disso que você afogou, você foi afogado. E o futuro de todos aqueles que afogam serão afogados. O que é isso? Então, se explica assim, que o Hillel, ele era a reencarnação de Moisés. Certo? E aquele crânio era o crânio do faraó. E o faraó, ele decretou que todas as crianças que nascessem seriam afogadas no Nilo. Então, Hillel, quando viu aquilo e reconheceu, porque também ele era a reencarnação de Moisés, então ele falou, porque você afogou as crianças, você foi afogado quando o mar se fechou. E assim é o futuro de todos aqueles. Deus paga na mesma moeda. Tanto no positivo, tanto no negativo, como é o caso do faraó, tanto no negativo, como é o caso do Eliezer, que ele voltou, certo? Deus paga sempre na mesma moeda. Então ele era a reencarnação de Moisés nesse caso. Assim explica o Arizal. Tinha um outro trecho que fala que era um trecho do Rabbi Lazar Ben Azariah. Tem um rabino, um sábio da época do Talmud, da Mishnah, que ele é um menino de 18 anos. Eles estavam na Babilônia, foi depois da destruição do segundo templo. Não, minto, ele já estava em Israel. Depois da destruição do segundo templo, mas estava em Israel. E aconteceu que nomearam ele como o rabino-chefe do povo judeu. Ele tinha 18 anos. E ele ficou meio incomodado com isso. Ele não queria assumir o posto porque ele achava que ele era muito jovem. E como é que ele ia sentar na frente de rabinos com barba branca comprida, e ele uma barba pequena, preta, ele não sentia vontade, certo? De ensinar e dar aula para... Mas ele era muito sábio, era uma pessoa assim extraordinária. E viram o tanto que ele é especial, então por isso que cumpriram ele. E ele chegou em casa, ele não queria. Ele conversou com a esposa, não quero. E a esposa incentivando ele sim a pegar o cargo. Mas ele não queria. Ele foi dormir, ele acordou de manhã, ele tinha 18 colunas de barba branca na... Ele entendeu que se o problema é a idade lá dos céus, eles resolvem rapidinho. Então, ele ficou velho de repente. E ele falou uma coisa, ele falou assim, eu sou como um ancião de 70 anos. Então explica por quê? Porque ele ficou velho de repente. É a explicação mais simples. Mas o Arizal explica não. Ele era a reencarnação de um profeta.
esse sábio, Rebbe Lazar Ben Azaria. Era a reencarnação de qual profeta? Do profeta Samuel. Ok? O profeta Samuel, ele faleceu cedo. Ele faleceu com 52 anos. Por quê? Porque só pode ter... A gente pode talvez estudar um dia aqui, que em toda geração tem um tzadik, tem um justo, tem um sábio, que ele é o sábio, o justo daquela geração. Não pode ter dois, tem que ter um só, um líder. Não pode ter dois líderes. E Deus falou, chegou a hora do rei Davi reinar, está escrito no Talmud. Deus falou, chegou a hora do rei Davi se tornar o líder. Mas, o que eu posso fazer? Está o profeta Samuel ainda. E não posso eleger o rei Davi enquanto está o profeta Samuel. Não posso fazer com que ele se torne o líder, por enquanto é o profeta Samuel. De outro lado, ele falou, fazer o profeta Samuel morrer agora. Também, todas as pessoas vão falar, ele morreu porque ele fez pecados. Então Deus castigou ele. Vão falar mal dele. O que Deus fez? Deus fez com que o profeta Samuel ficasse velho de repente. E aí morreu de velhice aos 52 anos. E aí o rei Davi começou a reinar. Então, ele era a reencarnação do profeta Samuel. Assim como o profeta Samuel ficou velho logo, esse também ficou velho aos 18 anos. Mas aqui tem uma outra coisa. Ele fala, eu sou como um homem de 70 anos. Ele tinha 18. Por quê? O profeta Samuel faleceu com quanto? 52. 52 mais 18? 70. Ele falou, eu tenho 18, mas eu tenho uma bagagem de 70. Ele pegou toda a bagagem que ele tinha na reencarnação passada, que era do profeta Samuel. Então, por isso ele merecia estar na frente de todos aqueles sábios. Porque ele era o profeta Samuel, não era qualquer um. Certo? Que de alguns aspectos, o profeta Samuel foi comparado ao Moisés e ao Arão, irmão de Moisés juntos. Né? Assim tem um salmo que fala, compara o profeta Samuel com os dois. Então, tem muitas coisas no judaísmo que falam sobre a reencarnação. E talvez um dia a gente estude um pouquinho sobre isso. Sim, Moisés. Desculpe, doutor, interromper. Não, pode perguntar. Não está escrito que a nossa é permitida morrer numa única vez? Não, aonde? Agora eu não sei o texto, mas eu já li. Não. Existe, a pessoa volta várias vezes. Inclusive tem assim, no Kohelet, Eclesiastes fala, ele traz isso, avisa, Shalosh Abba Pamim in Gavel. É um versículo que fala 3, 4 vezes em homem. E uma das explicações que se dá é que a pessoa ela volta 3, 4 vezes em homem para consertar o que ele fez de errado na reencarnação passada. Se em 3, 4 vezes ele não consertou, ele pode voltar inclusive no reino vegetal animal. Para consertar algo. Sim. Rodrigo? Como é que você sabe a missão que a gente reencarnou? O que a gente deve fazer? A gente realmente não sabe. A gente não tem esse acesso para saber o que a gente precisa consertar. Senão era bico, né? Senão era mole. Mas Deus coloca na sua frente isso e você tem que procurar fazer o seu melhor para você poder... Você tem que procurar sempre fazer o seu melhor para poder sim consertar. A gente não sabe. A gente não sabe. Deus coloca uma situação na sua frente. Queria perguntar alguma coisa, Rogério? Eu gostaria. Pode ser que todos nós aqui estejamos em encarnação de alguma Com forma? certeza. Já viemos aqui várias vezes. Com certeza. Com certeza. Sabe? Como os nossos pensamentos tomam essa consciência assim, de como horário vital? Como eles sabem quem é? Olha, a gente entende desses sábios que nem o bode entende da gente. Você não faz a mínima ideia o que eles são tão grandes, esses homens, que a gente não tem a mínima... Né? Desculpa se eu interromper. Por exemplo, eu acredito muito nesse lance de reencarnação, né? Mas assim, eu tenho uma coisa assim com o judaísmo que eu não consigo explicar, é o espiritual. Eu poderia ter escolhido qualquer outra religião, né? Mas eu não sei porque eu só sinto o meu poder superior, meu Deus, dentro do judaísmo. Talvez eu possa ter sido judeu lá atrás. A gente não tem acesso ao que a gente foi nas vidas anteriores, ok? A gente não, pelo menos pessoas simples como nós, não conseguimos explicar isso. Talvez sadiquim, talvez consigam justos, né? Mas eles também não falam isso, só quando precisa. Quando precisa, eles usam isso, mas eles normalmente não revelam. Certo? A gente não precisa saber isso. Se a gente precisasse, Deus revelava pra gente.
Tem uma história do Baal Shem Tov com o aluno dele, o Magid Mimezrit. Magid Mimezrit, ele estava estudando o Zohar, livro de Kabbalah. Então tem um trecho lá que fala assim: Eila Mishpatim Asher Tasim Lifneihem. Estas são as leis. O Zohar traz esse trecho e fala da Raza de Gulgeltá. Este é o segredo da reencarnação. E ele não entendeu o que tem a ver reencarnação com leis. Teve que perguntar ao mestre, ao Baal Shem Tov, falou: Rebbe, eu li isso aqui, não estou entendendo, o senhor pode me explicar? Ele falou: claro. Você faz o seguinte, amanhã de manhã você acorda. Você vai até tal lugar, indicou um local, passa amanhã lá e você vai aprender, você vai entender. Falei: tá bom, mestre. Acordou cedo, rezou e foi para lá. E ele chegou, tinha lá um local, uma árvore, assim, uma pedra, ele sentou em cima, começou a ler os salmos. Estava lendo os salmos e de repente ele percebe que uns 300 metros, 200, 300 metros da frente, ele vê, tem um poço. E passa correndo, chega lá um ladrão, estava com aquela mordaça assim, em cima de um cavalo. Ele tinha acabado de assaltar um trem, amarrou o cavalo assim na árvore, pegou um balde do poço assim com água, bebeu, tirou uma comida assim da bolsa, comeu e continuou correndo. Ele aparentemente devia estar fugindo, ou da polícia ou de algo. Mas nisso que ele fugiu e estava apressado, ele deixou a carteira dele cheia de dinheiro, que ele acabou de roubar, ali do lado do poço. E o rabino, continuando a ler os salmos, estava continuando a ler normalmente, continuando a ler os salmos, ele viu que estava se aproximando uma pessoa andando assim. O homem olha a carteira, olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém, só vê um rabino rezando. Pegou a carteira, botou no bolso, foi embora. Não dá uns 2, 3 minutos, vem um pobrezinho lá andando de jegue, de mula. Ele chega ali, amarra a mula dele na árvore, tira um pão meio velho da bolsa, começa a comer. E nesse meio tempo, o ladrão deu conta de que ele deixou a carteira lá. Então ele voltou correndo, ele chegou, viu o pobrezinho comendo pão, falou: me devolve minha carteira. Falou: que carteira? Não sei o que você está falando. Falou: não, você roubou minha carteira. Você é ladrão? Quero minha carteira. Ele falou: mas eu não sei o que você está falando, deixa em paz, eu não sou ladrão, não roubei. E o ladrão começou a esbofetar o pobre coitado. Ele batia e batia e batia. E o homem gritava: não peguei, não vi carteira nenhuma. O ladrão pegou, revistou o homem todo, tirou tudo da bolsa do pobre coitado, tudo que ele tinha, revistou, não achou carteira nenhuma, procurou, não achou, foi embora. E o rabino, olhando aquilo, orava Magid, falou: puxa, eu não entendi nada. Um perde, o outro acha, o terceiro não tem nada a ver com a história, foi apanhou, tomou uma surra. O que foi? Ele voltou para o mestre, falou: mestre, não entendi nada. O mestre Baal Shem Tov falou: vou lhe explicar. Esses três, eles estavam juntos da reencarnação passada. O segundo, ele teve que fazer uma viagem. Naquela época, como não tinha banco, né, você guardava o dinheiro embaixo do colchão, embaixo da terra, não tinha onde guardar. Ele teve que viajar, ele pegou o dinheiro que ele tinha, foi para o amigo vizinho, que era o primeiro. Falou: você guarda para mim, eu vou fazer uma viagem, eu volto mês que vem. Falou: com muito prazer. E guardou o dinheiro na casa dele. Quando o segundo voltou e foi pegar o dinheiro de volta, ele falou: não sei o que você está falando, não me lembro de nada. Que isso? Você me deu dinheiro? De jeito nenhum, não existe isso. E aí ele ficou muito bravo com o primeiro. Levou ele no terceiro, que era o juiz da cidade, para fazer um julgamento correto. O juiz falou: você tem testemunhas? Não. Tem contrato? Não. Então não tem que fazer. Ele foi leniente no julgamento, não se esforçou para tentar descobrir a verdade. E foi embora, ele estava cansado, não queria julgar aquele caso. Então o Baal Shem Tov falou: eles tiveram que voltar em outra reencarnação. O primeiro, ele tinha que devolver o dinheiro para o segundo. Então o ladrão perdeu a carteira. O segundo achou, botou no bolso. Era dele o dinheiro. E o terceiro, que era o juiz, que era aquele pobrezinho, que foi leniente, não quis fazer o julgamento, merecia uma boa surra. Então levou. Então eles tiveram que voltar para fazer, né? Então, sabe que eles olham, eles sabem quem você foi, então eles te dão às vezes missões para fazer, dependendo de quem você é.
pessoas como nós não temos acesso. Mas tem o livro Shara Gilgulim, que ele explica bastante coisa sobre isso. Certo? Inclusive trechos da Torá. Explicamos aqui uma vez um trecho da Torá que fala sobre isso. Né, acho que 90 anos atrás, que Moisés matou o egípcio. Na verdade, Moisés era o Abel, o egípcio era o Caim. Que ele consertou a alma do Caim, assim por diante. Né? Não foi? Então assim tem também. Então aqui, esse processo a gente viu também que foi o conserto do Eliezer, do filho do Canaã, que virou Eliezer. Muito bem, então vamos continuar mais um pouquinho. 26. Então ele disse: Abençoado seja Deus, o Senhor de Sem. Canaã será seu escravo. Certo? Então Canaã virou escravo do Sem. E aí, 27. Permita a Deus expandir Jafé, mas possa ele morar nas tendas de Sem. Que Canaã seja seu escravo. De 100. Então, assim, esse versículo explica os nossos sábios que falam o seguinte: permita a Deus expandir Jafé. Em hebraico está escrito Yaft Elokim le Yefet. E Yafet vem da palavra. Alguém conhece uma palavra em hebraico que parece com Yafet? Como é que fala bonito em hebraico? Yafé. Yafé. Yofé, ótimo, né? Que bonito. Yafé é bonito. Então Yaft vem de Yafé, de bonito. Então está escrito que embeleze Deus as tendas de Yafé, e que ele paira nas tendas, embeleze Deus a Jafé, e que paire nas tendas de Shem. Então os sábios explicam que isso se refere ao segundo templo e ao primeiro templo. O primeiro templo durou 410 anos e o segundo templo 420. A presença divina no primeiro templo era muito mais forte, mais do que no segundo. Não que não estivesse no segundo, mas era muito mais forte no primeiro. Tinham muitos milagres que aconteciam no primeiro o tempo inteiro, o que não acontecia no segundo. Então a presença divina era mais forte no primeiro. Então vai pairar nas tendas de Shem. Foi Salomão, descendente de Shem, que construiu o primeiro templo. E o segundo templo, que praticamente reformou e construiu, foi Herodes, que era descendente de Jafé. O segundo templo não era tão sagrado quanto o primeiro, mas era muito bonito. Muito bonito. Está escrito que quem não viu a arquitetura do segundo templo, não viu beleza arquitetônica na vida dele. Esse é do primeiro ou do segundo? Esse é do segundo. Esse é do segundo. O primeiro não era muito diferente, mas a gente não tem tantos registros. O segundo tem bastante. Tudo que está aí, 90% está nas escrituras. Uma escala de 1 para 100. Então vamos lá, outro versículo 28. Noé viveu 350 anos depois do dilúvio. Todos os dias de Noé foram 950 anos e ele morreu. Muito bem. Então, foram 950 anos e ele faleceu. Ok. Muito bem. Então a gente termina esse trecho por aqui hoje. E o que mais? Queria falar para vocês uma coisa legal. Que acho que a gente vai fazer o lançamento do livro que a gente publicou, que está aqui. Não essa quarta-feira agora, na outra quarta-feira, na Hebraica. É um evento que eu acho que é importante para Bnei Noach do Brasil, que está crescendo a nossa comunidade, né? Vai ser um evento bonito. Vai ter lá a presença do genro do Rabino Yitzhak Ginsburg, que é o rabino que fundou nosso instituto lá de Israel. Ele é um grande cabalista, para quem não conhece ele, Rabino Ginsburg, uma pessoa fantástica. E o genro dele, um israelense, ele vai vir falar algumas palavras também para a gente. O apresentador da noite vai ser Sérgio Zimberg. Ele é comentarista da SPTV, repórter. Não sei se vocês veem ele, de trânsito. Ele vai vir apresentar à noite. Talvez vai ter um vereador que vai vir também. Vai ser uma coisa bonita. Eu vou dar uma palestrazinha também. É importante. Então, aqueles que tiverem amigos, que acham que é interessante conhecer um pouquinho o movimento, a história, então a gente tem os folhetos aqui, vou dar para vocês, quem puder trazer. Vai ser uma noite bonita, vai ser na Hebraica, entrada franca. A entrada vai ser pela entrada da Hebraica pela Marginal, ok? Na Hungria, Marginal Pinheiros. Quem tem a entrada, direto no salão Adolfo Bloch. Que horas? Às 7 da noite começa a
recepção, venda de livros, uma coisa assim. 8 horas em ponto a palestra. Ah, isso. Quarta-feira, não essa, a outra, se Deus quiser.